E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, antes de ir para o vídeo, peço a vocês, siga a gente aí no Insta, vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais conteúdo do canal, beleza? Então, solta a vinheta e bora pro vídeo. E é isso aí, galera. Começando mais um vídeo do canal Debatendo com Fute, falar sobre essa 12ª rodada do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, que teve de jogo bom a jogo ruim, de jogo mediano, e a gente vai falar um pouquinho sobre cada jogos que houve nessa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, beleza? Falar sobre Atlético Paranaense e Corinthians, né? Primeiro tempo o Atlético Paranaense foi muito bom, muito superior ao Corinthians, né? Meteu 2 bolas na trave, teve mais posse de bola, teve mais pressão, teve mais força de vontade, né? Teve mais determinação e saiu barato o primeiro tempo, né? Para o Corinthians, né? Porque pelas oportunidades que o Atlético Paranaense teve, poderia ter feito mais gol, né? Mas não fez. Terminou o primeiro tempo, foi para o segundo, né? Fazendo um resumo geral aqui do jogo, como foi, né? O segundo tempo, o Atlético Paranaense foi totalmente diferente do primeiro tempo, né? Parece que jogou o primeiro tempo só para conseguir fazer o gol, né? E no segundo tempo parece que abriu mão do jogo, né? Achou que já tinha resolvido, né? O jogo, né? Ganhando de 1-0. O Corinthians teve mais posse de bola, conseguiu jogar melhor, um pouco melhor, porém o Roberto perde muitas oportunidades que às vezes não é clara de gol, mas que se ele tivesse um pouco mais de calma para resolver, ele conseguiria achar um companheiro, achar um parceiro do lado, na frente para fazer 1-2 e conseguir até ter um resultado, um êxito melhor do que as decisões que ele toma, porque as decisões que o Yuri Alberto toma normalmente são decisões precipitadas e equivocadas pelo atacante do Corinthians. E aí o Corinthians, mesmo jogando melhor, não teve tanta oportunidade como o Atlético Paranaense teve no primeiro tempo. E aí vem o cara. E é isso aí. Aí o Corinthians teve mais posse de bola no segundo tempo, teve um pouco mais de controle do jogo, porém não teve tanta oportunidade como o Atlético Paranaense teve no primeiro tempo. Até porque a posse de bola do Corinthians era uma posse de bola um pouco mais lenta, né? E a do Atlético Paranaense era uma posse de bola mais vertical, né? Mais dinâmica, né? Mais focada diretamente para fazer o gol. E a posse de bola do Corinthians era uma posse de bola mais lenta, né? Então, por isso que o Corinthians não teve tanta, por isso que o Corinthians não teve tanto força para empatar o jogo ou até mesmo virar no segundo tempo. E aí terminou o Atlético Paranaense 1, Corinthians 0. E no outro jogo de sábado, né, Fluminense e Bahia, 2 para o Fluminense, 1 para o Bahia. Como o jogo do Fluminense também foi no sábado, o jogo do Corinthians também foi no sábado. O jogo do Corinthians foi no sábado, né? Abrindo a 12ª rodada, como o do Fluminense também. Fluminense ganhando de 2-1 do Bahia, voltando a se reencontrar com a vitória, né? Voltando a se aproximar ali mais de cima do topo da tabela. Fluminense, mesmo com a menos, conseguiu a vitória e ficou com um grande resultado, né? E ali não deixou a parte não deixou quem está na frente ali se distanciar mais dele, né? Então ele continua ali na cola e vai para o próximo jogo aí com grande chance ali de poder beliscar ali o segundo lugar. O outro jogo de sábado também, né? Foi 4 jogos que houve no sábado. O outro jogo também entre Fortaleza e Atlético Mineiro. O Fortaleza ganhando o Atlético Mineiro de 2-1, mas Fortaleza 2,
Atlético Mineiro 1. Atlético Mineiro ficou ali parado na mesma posição que ele estava, na mesma colocação. E o Fortaleza deu uma subida mais na tabela, almejando um pouco mais aí, mas ficar mais próximo ali do G6, né? Do G8, do G4 por ali. Então, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 1. E para finalizar a abertura da 12ª rodada, né, teve o jogo também de Cruzeiro e São Paulo. O São Paulo teve muitas oportunidades de fazer gols, né, jogou bem. Eu gostei da maneira que o São Paulo jogou, teve chance, teve oportunidade, pressionou. Né, tá um time mais leve, tá um time mais solto, né, não tá aquele time tão, como se fala na gíria do futebol, tão amarrado, né? Tão muito posicional, né? Os jogadores do São Paulo se mexem bastante. Isso dificulta bastante a marcação do time adversário. Mas, numa jogada infeliz ali, né? O Cruzeiro bate a falta ali e o Rafinha, o lateral direito do São Paulo, mete a cabeça na bola e faz o gol contra, dando a vitória para o Cruzeiro de 1-0 em cima do São Paulo. E aí o São Paulo fica parado ali, né? Nos 18 pontos. O São Paulo fica estagnado e parado. Já nos jogos do domingo, da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, do Brasileirão, o confronto esperado, né? Tanto pela torcida do Palmeiras quanto pela torcida do Botafogo, né? No Allianz Parque, o jogo que poderia colocar mais fogo ainda no campeonato, né? Ficar mais disputado ainda, mais acirrado. O Botafogo foi no Allianz Parque, no campo do Palmeiras, na casa do Palmeiras, e ganhou o jogo por 1-0. Assim, abrindo 7 pontos para o segundo colocado, que nesse caso o Palmeiras perdeu a posição de segundo colocado do Brasileirão para o Grêmio, porque o Grêmio ganhou a sua partida, que a gente vai falar logo mais daqui a pouco. O Botafogo e Palmeiras, ele joga da mesma forma e do mesmo estilo de jogo. Os dois são bem parecidos e bem semelhantes na forma de jogar. Então, veja só o que acontece. O Palmeiras, ele tenta fazer os gols, né, logo no início ali, principalmente quando se joga na sua casa, quando se joga no Allianz Parque. A forma dele jogar no início do jogo é aos 15 minutos, até os 15 minutos, até os 20 minutos, ele tenta abrir o placar para depois baixar a linha e começar a jogar no erro do adversário. É dessa forma que o Palmeiras joga e é dessa forma que o Botafogo também joga. Então o Botafogo, ele tenta fazer logo o gol logo no início, né? E se aproveita dos erros, né, do seu adversário para tentar ampliar o jogo e tentar levar a vitória para eles. Então, para o Botafogo. E é isso que os dois jogam tanto semelhante, né? Que foi um jogo bem disputado. O Palmeiras teve chance de fazer gol, o Botafogo também, mas a chance que o Botafogo teve de algumas, ele aproveitou uma, fez um gol, fez 1-0 para o Botafogo em cima do Palmeiras. O Palmeiras teve algumas chances, mas não soube aproveitar, e quando aproveitou, o goleiro fez defesa, o goleiro do Botafogo, que está muito bem no campeonato, né? Está sendo um destaque, junto com o Tiquinho Soares, ele está sendo um destaque lá atrás, e o Tiquinho Soares fazendo o gol do Botafogo lá na frente. Botafogo ganhando do Palmeiras de 1-0. No outro jogo entre Grêmio e Coritiba, o Grêmio simplesmente ganhou do Coritiba de 5-1, né? O Grêmio chegou a fazer o gol primeiro, né? O Grêmio fez o gol, o Coritiba empatou, mas aí depois o Grêmio conseguiu fazer mais 4 gols e ganhar o jogo do Coritiba de 5-1. Assim o Grêmio assumindo a segunda colocação do Brasileirão 2023 na 12ª rodada do campeonato.
Vamos falar agora de América Mineiro e Internacional, né? Um, um jogo que eles disputaram na Copa do Brasil, né? Lá, e o América terminou passando. Era um jogo que interessava muito ao Corinthians, né? Porque o América tá ali bem coladinho ali, com 11 pontos. E aí, ganhando do Internacional, passaria o Corinthians e empurraria o Cuiabá para a zona de rebaixamento e sairia da zona de rebaixamento ali. Mas o Inter tomou o gol do América, o América saiu na frente fazendo 1-0, mas o Inter foi, empatou e virou o jogo para 2-1, assim ganhando do América Mineiro por 2-1. Um jogo que foi bastante disputado foi o jogo entre Santos e Flamengo, né? O Flamengo, depois de ter vindo de um jogo contra o Red Bull Bragantino, perdido por Red Bull Bragantino daquela forma como perdeu, ele veio agora para enfrentar o Santos disposto a ganhar o jogo e fazer os 3 pontos para tentar baixar mais a pressão sobre a diretoria e sobre os próprios jogadores que a torcida está pressionando. Assim, pressionado também, né, por ter perdido o clássico anterior, né, por ter perdido o clássico paulista, perdeu para o Corinthians de 2-0, com com a torcida jogando sinalizador no campo, sendo punido, jogando sem torcida. O Santos ainda conseguiu em alguns momentos fazer um jogo bacana com o Flamengo, só que aí o Flamengo fez o primeiro gol, né, fazendo 1-0, abrindo o placar, e o Santos em seguida empatando novamente, o Flamengo abrindo mais um, fazendo 2-1, e aí o Santos empatando até chegar com um golaço ali de Pulgar, né? Finalizando o jogo por 3-2, 3 para o Flamengo, 2 para o Santos, e o Santos continua ali bem próximo da zona de rebaixamento, com muita pressão, sendo muito pressionado pela torcida, agora com a punição, né, de não jogar em casa agora, sofrendo essa pressão aí, e jogar sem torcida, que deve ser muito ruim para os atletas, né, para os jogadores jogar sem torcida, mas de qualquer forma, o Flamengo tirando um peso, né, do jogo anterior, porque perdeu de 4-0 para o Red Bull Bragantino. O mico da rodada do Brasileirão foi o Flamengo ter usado aquele símbolo que todos os campeões usam, né? No ano depois, que ele estava usando o símbolo do Campeonato Brasileiro, do campeão brasileiro de 2022. Mas quem foi campeão brasileiro de 2022 foi o Palmeiras. Então, eles pagaram um micaço, né? Uma gafe muito grande, mas tá valendo. Conseguiram ganhar do Santos de 3-2, levando os 3 pontos, dando uma aliviada na pressão, e 3 para o Flamengo, 2 para o Santos. Red Bull e Bragantino, que também era um jogo que era muito esperado pelo o Corinthians, né? Tava secando o Goiás, né? O Red Bull Bragantino ganhou o jogo de 2-0, né? Assim, mantendo a pegada, já tinha ganhado do Flamengo de 4-0, agora ganhou de 2-0, mantendo a pegada aí, depois desse retorno aí, desses 10 dias aí, com a data FIFA, fez muito bem para o Red Bull Bragantino, ganhando o jogo do Goiás de 2-0. E fechando a 12ª rodada no jogo da segunda-feira entre Vasco e Cuiabá, que era outro jogo também que o Corinthians estava de olho nesse resultado, nesse jogo. O Vasco ganha o jogo de 1-0 para o Cuiabá. 1 para o Vasco, 0 para o Cuiabá. O Vasco está muito pressionado. O treinador foi colocado para fora, comandou o time nessa segunda-feira foi o interino, né? Então, assisti um pouco do jogo, não assisti o jogo todo, porque eu cheguei, o jogo já tinha, estava resolvendo outros assuntos, e aí eu não deu para assistir o jogo todo, mas
Ainda peguei ali o final do segundo tempo, né? Peguei ainda uns 10, 15 minutos do segundo tempo. Mas o que eu vi dos 15 minutos do segundo tempo, um jogo muito fraco, muito ruim de assistir. Se o jogo foi assim, o jogo todo, cara, eu posso ter certeza, a televisão perdeu a audiência, porque o jogo muito ruim, muito fraco. Terminou o jogo 1 para o Vasco, 0 para o Cuiabá. Assim, o Vasco somando mais uma vitória, somando mais 3 pontos para tentar sair ali da zona de rebaixamento. Assim ficou a classificação, fechando essa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo em primeiro lugar com 30 pontos. Em segundo vem o Grêmio com 23 pontos. Em terceiro, com a vitória em cima do Santos, o Flamengo passou para terceiro colocado com 22 pontos. A derrota do Palmeiras para o Botafogo, o Palmeiras cai para quarto colocado com 22 pontos. Em quinto vem o Fluminense. Em sexto, o Internacional. Em sétimo, o Red Bull Bragantino. Em oitavo, Fortaleza, com 20 pontos. Em nono, o Atlético Paranaense, com a vitória em cima do Corinthians, foi para 19 pontos. Em décimo, o Atlético Mineiro, com 19 pontos. Em 11º, o São Paulo, com 18 pontos. Em 12º, o Cruzeiro, com 17 pontos. Em 13º, o Santos, com a derrota para o Flamengo, ainda continua ali em 13º, com 13 pontos. O Bahia também perdeu na rodada, né? E ficou com 14º colocado, ficou com 12 pontos. O Corinthians, que perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0, está em 15º colocado com 12 pontos. O Cuiabá, que perdeu para o Vasco de 1-0, está em 16º lugar com 12 pontos. E agora vem a zona de rebaixamento, né? Os 4 que podem ser rebaixados para jogar a Série B 2024. Em 17º, o Goiás, com 11 pontos. Em 18º, com a vitória do Vasco em cima do Cuiabá, o Vasco vai para 9 pontos, fica em 18º. Em 19º, o América com 8 pontos. E em último colocado na lanterna do Campeonato Brasileiro 2023, o 20º time que está na classificação é o Curitiba com 4 pontos. Essa aí, galera, é a classificação do Campeonato Brasileiro depois do fechamento aí da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E é isso aí, galera. Quem gostou do vídeo, peço a vocês, vá deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o seu comentário aí o que você achou do vídeo e o que você achou da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e do time que você torce. Deixa aí nos comentários. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.